Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Oficina do Corpo. Eu sou Mônica Feliciano e hoje o tema do programa é muito interessante. Eu vou falar sobre dependência, codependência, alcoolismo, narcóticos anônimos e vou falar sobre jogadores compulsivos, comedores compulsivos. E por quê, né? Porque essa semana eu tive contato com muitas pessoas que me perguntaram a respeito de codependência. Obrigada, Nil. E aí eu queria dizer para vocês que realmente definir, né, se a pessoa tem ou não algum distúrbio psiquiátrico, algum desajuste mental, não é algo que o próprio indivíduo consiga fazer via uma autoanálise. Às vezes a pessoa recebe um feedback do ambiente, né? Quando repetidamente amigos próximos ou pessoas até desconhecidas dizem: nossa, isso é loucura, esse comportamento seu não é um comportamento ajustado àquilo que possa te fazer bem ou possa fazer bem aos outros, pelo contrário, né? Pode estar te fazendo mal. E aí, se você ouvir os sinais de fora, você pode perceber se realmente você se enquadra ou não dentro de um caminho, digamos assim, de equilíbrio, tá? Claro que algumas pessoas podem perceber imediatamente que algo não vai bem na sua vida apenas observando, por exemplo, o peso corporal, observando, por exemplo, a qualidade do sono, observando, por exemplo, as alterações de humor, né? E aí pode-se, com muita humildade e coragem, buscar ajuda médica, buscar uma ajuda especializada do que simplesmente ficar recorrendo a amigos que com muita boa vontade estarão ali prontos para ouvir a gente, né? Para quem está chegando agora e não conhece a Oficina do Corpo, esse é um programa que semanalmente fala sobre aspectos relacionados à qualidade de vida, né? Esse tema hoje em dia tem sido bastante divulgado, bastante debatido, uma vez que a obesidade, o sedentarismo e todos os problemas relacionados à falta de uma consciência sobre como viver melhor tem acometido muitas pessoas e tem realmente feito com que o período de vida dessas pessoas não fosse tão satisfatório, não fosse tão duradouro e também deixasse de gerar a todos um bem-estar, porque se tem alguém doente na família, por consequência, os membros da família também se comovem em relação àquilo que a pessoa está passando no momento, né? Portanto, um olhar mais atento à qualidade de vida, num primeiro momento, estava bem direcionado à saúde financeira, sucesso, uma busca profissional, uma satisfação pessoal sobre uma determinada realização, quem sabe também a constituição de uma família, não é mesmo? Só que hoje em dia é mais abrangente. Qualidade de vida também tem um fator diretamente relacionado à saúde e, inclusive, cada vez mais a outros aspectos. Por exemplo, o aspecto espiritual, né? Quer dizer, aquele equilíbrio, aquela busca, aquela força interior que realmente faz com que a gente ainda tenha um apego ou tenha lembranças ou tenha ligações com pessoas que já estiveram nessa existência com a gente, não estão mais, e quem sabe até com aqueles que a gente ainda não conhece poderão vir, né? Eu queria dar uma sugestão antes de começar o tema sobre dependências. Não sei se a produção é capaz de mostrar. Ah, tá ótimo assim, tá ótimo. Que é o livro do Dr. Alberto Peribanês Gonçalves. Tá? Eu tive conhecimento desse livro através de uma pessoa muito querida, Gi Gomes, lá de Paraty, uma chefe de cozinha. E nesse livro o Dr. Alberto trata de um assunto que a gente fala aqui toda semana, que é a alimentação, em particular a alimentação vegetariana ou alimentação viva, particularmente para quem for se interessar. É algo inovador, porque não é o que a gente está habituado ou aprende a fazer, mas ao mesmo tempo é algo muito antigo, que remonta inclusive antes da existência de Jesus Cristo, tá? Então remonta mais de 2.500 anos atrás, mais de 2011 anos atrás. Ok, o primeiro tema que eu vou falar
é a compulsão por comer, tá? É a compulsão pela alimentação. É quando a gente come ou quando a pessoa come sem perceber o limite de parar, sem perceber o quanto aquilo já satisfez ou quanto é que o corpo já está devidamente alimentado e nutrido. Muito bem. Para decidir se uma pessoa é ou não um compulsivo, é importante que a pessoa faça algumas perguntas a si mesma e veja se mais da maioria, né, no caso 15 perguntas aqui eu vou relacionar. Essa matéria foi extraída do site dos compulsores, Comedores Compulsivos Anônimos, tá? E vou perguntar aqui para vocês no ar e pedir que vocês façam uma reflexão, né? Somente você pode decidir essa questão. Ninguém mais pode decidir por você e você vai fazer uma autoanálise, tá bom? Você é um comedor compulsivo? São 15 perguntas agora. Você come quando não está com fome? Você faz farras alimentares continuamente sem razão aparente? Você sente culpa e remorso depois de comer compulsivamente? Você gasta muito tempo comendo ou pensando em comida? Você espera com prazer a antecipação pelo momento em que pode comer sozinho? Você planeja com antecedência determinadas comilâncias secretas sem que ninguém saiba que você está comendo ou vai comer? Você come sensatamente em companhia de outras pessoas, compensando depois, comendo um pouco mais sozinho? Seu peso está afetando o seu modo de viver? Você tentou fazer dieta por uma semana somente para abandoná-la perto da sua meta? Você fica ressentido quando outras pessoas lhe dizem para usar um pouco de força de vontade para parar de comer demais? Apesar das evidências em contrário, você continuou a afirmar que poderia fazer uma dieta por si mesmo a qualquer momento, quando quisesse? Você anseia desesperadamente comer em um determinado momento, dia ou noite, fora das horas das refeições? Você come para fugir de aborrecimentos ou dificuldades? Você já esteve em tratamento por obesidade ou problemas relacionados à alimentação? Seu comportamento alimentar faz com que você ou outras pessoas se sintam infelizes? Esse tipo de comportamento já demonstra uma compulsão. Existem aí várias emoções interligadas a essa dificuldade em parar, né? Existe uma neutralização, inclusive, do próprio organismo, que pode ou não estar relacionada ao sistema endócrino, ao sistema nervoso, ao sistema digestivo, mas existe principalmente uma tendência, uma força maior em comer muito, em comer sozinho, tá? Nesses casos, vale a pena passar por um psicólogo primeiro, entender que essa é uma característica sua, particular, e quem sabe até, de acordo com o que o psicólogo ou seu médico pessoal falar, também ter um acompanhamento de um psiquiatra. Por quê? Para entender se é necessário ou não um acompanhamento de remédios para delimitar essa compulsão e ajudar você a encontrar o equilíbrio até realmente você trazer de novo um bom hábito para o seu dia a dia, compreender, encontrar a dieta ideal, entrar num estado saudável fisiológico e inclusive encontrar o seu melhor equilíbrio psíquico, tá bom? Eu vou entrar no segundo tema, se vierem perguntas a respeito dos temas anteriores eu vou respondendo, mas queria deixar aqui bem claro que o programa de hoje, ele faz com que você vá buscar em si uma autorreflexão. Se você realmente ouve feedback de pessoas de algo que pode ser não muito satisfatório e que pode estar prejudicando você mesmo, sem que você perceba, mas isso se torna repetitivo. Então, esse alerta é para que você ouça os sinais em sua volta e busque, de uma certa forma, compreender se as suas ações estão equilibradas ou se estão fora de um determinado ritmo saudável, tá bom? Jogadores Anônimos, tá? Você encontra na internet jogadoresanônimos.org.br.
Parece bobagem, tá? Mas muitas pessoas têm compulsão por jogos. E eu vou dizer, não apenas bingos, tá? Não apenas esses jogos que são proibidos, mas também videogames, tá? Lá na minha casa são 3 rapazes, né? Eu tenho um filho de 25, um de 22, um de 18, 2 moram comigo. E, de repente, acontece jogos que duram toda a noite, tá? Campeonatos, inclusive, que fazem com que, às vezes nem é campeonato, é simplesmente um jogo de ação em equipe, que o meu filho encontra parcerias fora do Brasil, em outros países, com pessoas desconhecidas, mas que estão ali com ele atuando em equipe, e isso é altamente vibrante, isso traz assim uma adrenalina muito grande, interfere no sono, interfere no comportamento, porque depois ele está cansado e mal-humorado, e lógico, não faz bem à saúde, tá? Não vou me aprofundar nesse mérito, mas vou trazer para vocês o site, tá? jogadoresanônimos.org.br. Vou dizer que também há 12 passos de recuperação, assim como Narcóticos Anônimos, assim como Alcoólicos Anônimos, assim como Comedores Compulsivos Anônimos. E a regra dos 12 passos, que tem dado um resultado fantástico para muitas pessoas, é, em primeiro lugar, em todas essas dependências, mostrar-se humilde e mostrar-se impotente diante do vício. Todos dizem isso. A primeira regra é: admitimos que éramos impotentes diante do jogo, admitimos que éramos impotentes diante de alimento, admitimos que éramos impotentes diante do álcool, admitimos que éramos impotentes diante de ajudar outras pessoas. É importante que você compreenda o que é que de repente te faz não pensar em si e muito mais em uma determinada substância ou situação, tá? Segundo passo, passa-se a acreditar no poder superior, que pode trazer de volta o equilíbrio. Terceiro passo, toma-se uma decisão de tomar mais cuidado sobre a própria vida. Quarto passo, se faz um inventário minucioso, um inventário moral minucioso e financeiro sobre as próprias atuações. Quinto passo, se admite ser um ser humano como outro qualquer, inclusive ter falhas. Sexto passo, ficamos inteiramente dispostos a ter esses defeitos de caráter removidos, ou seja, você se entrega a viver sem essa característica na sua vida. Sétimo passo, humildemente pede-se a Deus o entendimento para a remoção dessas imperfeições, um poder superior. 8. Se faz uma lista de todas as pessoas que foram prejudicadas e que, portanto, deverão ser reparadas por esse comportamento. 9º passo, repara-se um dano causado diretamente a essas pessoas sempre que possível, exceto se essa reparação vir a prejudicar a pessoa. 10º passo, continuamos a fazer esse inventário pessoal e, quando estávamos errados, prontamente estar pronto a admitir esse erro. 11º passo, procuramos, através da meditação e de uma oração, melhorar o contato consciente com aquilo que não entendíamos, inclusive com a força superior, pedindo somente conhecimento, sabedoria perante a vontade e a capacidade de realizá-la. E 12º passo, tendo feito um esforço para praticar os princípios de todas essas questões, levamos então mensagens a outros compulsores, a outros jogadores compulsivos. Parece assim uma coisa até inocente, né? Que a pessoa vá para um bingo, por exemplo, ou para um jogo de pôquer, né? Jogar, mas ela acaba perdendo também a autonomia, a razão, o limite, e aí muitas vezes acaba colocando a família em risco de perder a residência, de perder bens, acaba colocando também situações que levam outras pessoas a terem momentos infelizes e acaba, de uma certa forma, destruindo a própria vida, tá? Não apenas, por exemplo, com a ingestão do álcool ou pela procura de outras drogas, mas também pelo gasto demasiado de dinheiro,
pela aposta, pelo jogo em si. Então, é importante para cada um repensar o que é que no dia a dia vem causando uma determinada compulsão, um determinado exagero. Também alerto aqui para narcóticos anônimos. Por quê? Porque vale a pena para quem tem esse determinado problema, independente de qual for a droga, buscar ajuda, tá? Essas pessoas se reúnem 2, 3, 4 vezes na semana e estão ali para dar apoio, às vezes se reúnem todos os dias da semana, em unidades diferentes, e quem precisa de apoio para não usar será muito bem-vindo sempre e encontrará uma palavra, encontrará um incentivo para só por hoje não usar aquela determinada substância, só por hoje não drogar-se, ou até nos codependentes, só por hoje pensar primeiro em si mesmo do que em outras pessoas. Tá? Os 12 passos, eles seguem, em primeiro momento, sempre essa linha, sabe? A pessoa admite que falha, né? Que é impotente diante de uma determinada substância ou circunstância, e depois admite um poder superior, um poder espiritual, né? Um ser superior em algumas vezes, e vai fazendo depois o inventário pessoal, quem foi que prejudicou, que quer que essas falhas sejam removidas, que quer se ver longe dessa falha de caráter, procura realmente fazer as reparações a cada pessoa, e aí faz com que só não haverá um diálogo, talvez, ou então uma reparação, entre aspas, se esse confronto, se essa situação causar ao outro algum tipo de prejuízo, tá? Queria falar de uma dependência que também não é muito comum falar e que realmente acontece com algumas pessoas que podem ter sofrido ausência de afeto durante a fase mais importante, que é a fase da infância, a fase do crescimento, que é a dependência de amor e sexo, tá? Para isso existe o DASA, que é o Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, tá? Então, muitas vezes estão sempre com aquela sensação aflorada, com aquela emoção aflorada e sentem impulso por várias pessoas ou dentro de várias circunstâncias, e na verdade isso só é sentido em si mesmo, não é compartilhado pelo outro e é uma compulsão. E deve ser tratado, deve ser acompanhado por um psiquiatra ou por um psicólogo no primeiro momento. Por que eu sugiro um psicólogo no primeiro momento? Porque a linguagem do psicólogo é fazer entender o comportamento exagerado, digamos assim, da pessoa, e quem sabe, num outro momento, um médico deverá acompanhar, inclusive prescrevendo algum tipo de remédio, muitas vezes relacionado ao controle da ansiedade, né? Para que a pessoa consiga, por si só, chegar à conclusão do que é que ele está lhe fazendo mal. E em qual circunstância ela deve, então, encontrar esse determinado equilíbrio, tá? Mas não necessariamente o remédio seja o responsável pela cura, muito pelo contrário. Só impede que a pessoa traga mal a si mesma e quem está em sua volta. Muitas pessoas, inclusive, confundem essa ânsia de amor, essa constante vontade de sexo com amor, né? E na verdade o que precisavam apenas era de afeto, era um pouco de atenção. E quando o recebem, logo se apaixonam, logo se encantam ou logo se tornam dependentes de alguém. Portanto, é muito importante que a pessoa consiga encontrar uma ajuda logo de início. Por quê? Para não gerar desconforto em sua volta, para não receber rejeição, para não criar situações constantes de mal entendimentos e de sabores, para não criar de repente um rol muito grande de interesses, entende? São pessoas que muitas vezes
são ditos como aqueles que se apaixonam muito, né? Vivem apaixonados e depois perdem esse sentimento. Então, vale a pena ser tratado. Uma coisa é clara, né? Os 12 passos para quem sente dependência de amor e sexo, tal qual como os Alcoólicos Anônimos, fornecem uma abordagem abrangente e grande sobre esse problema de dependência, inclusive sexo e amor, e aí faz com que haja um entendimento e uma melhoria do relacionamento das pessoas, tá? Para quê? Para identificar, já que isso é algo em exagero no seu comportamento, como relacionar-se com as pessoas sem envolver também outras pessoas que até então sentiriam apenas um interesse simples e informal em conhecer os outros, tá? Os 12 passos de quem é dependente de amor e sexo são iguaizinhos àqueles dos Alcoólicos Anônimos, tá? Só que especificamente, né? Assim como para o jogador ele precisa observar se não está gastando muito, para o comedor compulsivo, observar se não está comendo sozinho, se não está criando situações também para ter aí o contato secreto com a comida. No caso de dependente de amor e sexo, no caso de drogas, no caso do álcool, mesma coisa. Então, fazer um inventário sobre o seu comportamento, se isso vem ou não prejudicando as pessoas, observar o feedback que você recebe das pessoas é muito importante, porque sozinho é difícil ter uma autoanálise. E por fim, eu vou falar do CODA, tá? Que são os codependentes anônimos. E eu digo para vocês uma coisa muito difícil, né? Eu sou uma codependente em recuperação e isso foi muito difícil de compreender. Foi num momento muito difícil, enquanto eu fazia terapia, que eu consegui admitir que realmente eu colocava sempre outras pessoas, a necessidade de outras pessoas, no caso meus filhos, na ocasião também o meu marido, em primeiro lugar, né? Então, ser codependente faz com que você saia do foco, tá? Visualize o outro como alguém necessitado e carente de ajuda, e aí esqueça de si mesmo. Perde-se a sanidade. O codependente, ele existe e aí haverá um dependente na família, tá? Toda vez que houver um codependente, normalmente há um dependente. Por quê? Porque ele se sente seguro uma vez que aquele está sempre ali a favor de salvá-lo, né? Então, esse relacionamento é um relacionamento doentio, porque ninguém salva a vida de ninguém, cada um é responsável pela própria vida, e ninguém deve sempre estar policiando, aguardando que o outro necessite, ou então suprindo as carências do outro. Muito pelo contrário, cada um deve pensar em si mesmo, em alimentar-se, em cuidar-se, em banhar-se, em satisfazer primeiro as próprias necessidades, e uma vez bem equilibrado, você tem força suficiente também para ajudar as outras pessoas. Os 12 passos são os mesmos, e você percebe se você é codependente quando você deixa de satisfazer primeiro a si mesmo para pensar em satisfazer apenas o outro, tá? Não foi fácil para mim chegar a essa conclusão. Eu precisei de terapia, e em terapia eu pude perceber o quanto isso era difícil. Antigamente eu chorava muito, mas hoje eu posso dizer para vocês uma coisa, e só por hoje eu penso em mim em primeiro lugar, e eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu estou dizendo tudo isso para vocês porque esse programa aqui faz parte de uma característica minha, faz parte da minha profissão. Sou personal trainer, professora de educação física, e tenho realmente dentro de mim a concepção de que minha missão é ajudar pessoas. Dentro da gama enorme de ajudar pessoas, eu busco
enviar às outras pessoas a conscientização de que é no dia a dia que a gente constrói a nossa vida. E a vida é melhor construída e melhor aproveitada com saúde, tá? Então, todas as semanas eu estaria aqui com vocês, pelo menos até novembro, falando sobre um tema relacionado aos 5 pontos inerentes à qualidade de vida humana. Alimentação, administração do estresse, qualidade dos relacionamentos interpessoais, lazer, cultura, recreação e atividade física, tá bom? Eu queria encerrar o programa de hoje, mais uma vez lembrando do livro, essa é a indicação da semana que eu dou para vocês. Em breve vou conhecer o Dr. Alberto, quem sabe teria o prazer de trazê-lo aqui também. Mas queria que vocês então buscassem o livro Lugar de Médico é na Cozinha e entendessem bem esse tipo de alimentação que traz uma qualidade muito grande, benefícios enormes, inclusive na prevenção do câncer, diabetes, obesidade, e faz com que haja realmente um conhecimento abrangente sobre nutrição e como viver melhor, tá bom? Pena que hoje não interagi com vocês, não recebi mensagens, mas alguma falhinha nossa, desculpem. Nos vemos a semana que vem com mais um tema interessante sobre saúde. Obrigada!